Por que a história de Jesus é contada 4 vezes? Fica ligado nesse mistério que você vai descobrir. Venha comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 olhares diferentes sobre o mesmo Cristo. Cada evangelho destaca ângulos únicos, detalhes que juntos formam um só retrato. O de um Deus que anda entre nós. Sabe uma pergunta que muita gente se faz ao abrir o Novo Testamento? Por que a história de Jesus é contada 4 vezes seguidas? Parece repetitivo, né? Bom, vamos mergulhar nisso e entender o porquê. Pois é, por que ter 4 versões da mesma história? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos parecem contar os mesmos acontecimentos. Mas olha, isso está longe de ser uma simples repetição. A razão por trás disso é na verdade fascinante e revela muito mais do que a gente imagina à primeira vista. A grande sacada é essa aqui. Não estamos lendo a mesma coisa 4 vezes. Estamos, na verdade, vendo 4 retratos únicos da mesmíssima pessoa. Pensa assim, é como se 4 pintores diferentes estivessem retratando o mesmo modelo. Cada um, com seu estilo, vai destacar uma faceta diferente, uma nova camada da verdade. Então, vamos começar com os 2 primeiros retratos. Eles já nos mostram Jesus sob 2 luzes bem específicas e, nossa, muito poderosas. A do Messias que foi prometido e a do servo que age com poder. Mateus, por exemplo, ele está escrevendo com um público judeu em mente, sabe? Por isso ele faz questão de conectar cada passo de Jesus com as antigas profecias. É como se ele estivesse dizendo a todo momento: lembra daquilo que foi dito? Então é ele. Para Mateus, Jesus é o grande rei esperado, o ponto alto da história de Israel. Agora com Marcos o ritmo é outro. É papum, direto ao ponto, cheio de ação. O foco dele não são tanto os longos discursos, mas sim os feitos, os milagres. Marcos nos apresenta um Jesus com autoridade total, que age, que cura, que comanda. Um servo que veio para servir, mas através do seu imenso poder. Bom, vamos agora para os outros 2 evangelhos e ver como essa perspectiva se expande ainda mais. Com Lucas e João, a gente tem visões que vão além, que mergulham fundo na própria essência de quem Jesus é. E aí vem o Lucas, que, olha que interessante, era médico. E isso se reflete totalmente no retrato que ele pinta, um retrato de imensa compaixão. O evangelho dele é universal, sabe? A mensagem não é só para um povo, é para a humanidade inteira. É ele que dá uma atenção especial aos marginalizados, aos pobres, às mulheres. Lucas mostra o Salvador de braços abertos para todo mundo. E então, chegamos em João. E aqui, gente, o negócio fica profundo. É um retrato teológico. João não começa falando do nascimento de Jesus. Não, ele começa lá na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele quer que não reste nenhuma dúvida sobre a natureza divina de Jesus, sobre sua relação única com o Pai. E olha só que legal, essa tabela organiza tudo direitinho pra gente. Percebe como as coisas se conectam? Mateus foca no Messias para os judeus, falando de profecia. Marcos no servo poderoso, mostrando ação para os romanos. Lucas abre o leque com o Salvador para toda a humanidade, cheio de compaixão. E João eleva tudo, apresentando o Filho de Deus de forma universal. 4 ângulos diferentes para mostrar uma única figura central. Fantástico, né? Certo. Então como é que todas essas perspectivas diferentes se juntam? É exatamente aí que a beleza da coisa toda se revela. Não é uma bagunça de relatos, mas sim uma sinfonia, com cada instrumento tocando sua parte para criar uma música perfeita. Uma pergunta que surge naturalmente é: ué, mas essas diferenças todas não acabam gerando contradições? E a resposta é: de jeito nenhum. Elas não se contradizem, muito pelo contrário, elas se completam. Cada detalhe que um autor traz adiciona cor, profundidade e textura à imagem geral. A melhor forma de entender isso é pensar num tribunal. Imagina 4 testemunhas oculares de um mesmo acontecimento. Uma pode ter focado no que a pessoa disse, a outra no que ela fez, a terceira em como as outras pessoas reagiram e a quarta pode dar o contexto geral. Nenhuma delas está errada. Juntas, elas constroem um caso muito, mas muito mais forte e completo. E é exatamente essa força, essa riqueza de detalhes que nos levam à conclusão de tudo. Todas essas narrativas, cada uma com seu estilo, com seu foco, apontam para uma única e poderosa verdade central. No fim das contas, não importa a lente que a gente usa para olhar, seja a do rei, a do servo, a do Salvador ou a de Deus encarnado, a mensagem fundamental é a mesma em todas elas. E essa diversidade de estilos, na verdade, só fortalece a credibilidade da história. E qual é essa história central que todos os 4 confirmam? Ela é bem simples, mas extremamente poderosa.
Jesus viveu entre nós, ensinou um novo caminho, morreu numa cruz por um propósito muito maior e ressuscitou, oferecendo salvação a todos. Aí fica claro, né? Essa diversidade não foi um acidente. Foi totalmente intencional, inspirada. Foi a forma de revelar a riqueza de um plano tão grandioso que uma única perspectiva humana não conseguiria capturar por completo. E no final, todas as 4 narrativas convergem para essa declaração gigantesca. Quem disse foi João, mas a ideia ecoa em todos os evangelhos. Essa é a verdade final. Não existem vários caminhos, mas um só, que nos foi revelado de múltiplas e belas maneiras. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Desses 4 retratos tão ricos, qual deles fala mais alto pra gente hoje? É a imagem do rei? Do servo? Do salvador? Ou do filho de Deus? A beleza é que não há resposta errada. E explorar essa riqueza é uma jornada que, felizmente, nunca termina.